Como seria se tudo ao seu redor, até mesmo as pequenas escolhas diárias, fosse parte de um plano cuidadosamente armado para te afastar de Deus? O diabo não aparece com chifres e um tridente, mas se esconde atrás de sutilezas, distrações e armadilhas que parecem inofensivas. Hoje serão revelados os truques mais astutos que ele usa, incluindo um que está escondido nas rotinas mais simples da sua vida. Fique até o final, porque a última revelação pode transformar a forma como você encara a sua caminhada com Deus. Antes de começar, inscreva-se no canal, deixe um like e ative as notificações para acompanhar conteúdos como este. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a verdade, porque juntos podemos nos fortalecer na fé. A Bíblia nos alerta: o diabo anda ao derredor, como leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas como ele faz isso? Ele usa truques sutis, disfarçados de situações cotidianas, para nos desviar do foco em Deus. Não estamos falando apenas de grandes pecados, mas de pequenas sementes de dúvida, distração e engano, que, quando plantadas, crescem e nos afastam do caminho da verdade. O primeiro truque do diabo é usar as distrações da vida para roubar o seu tempo com Deus. Pense em como você acorda todos os dias. O celular ao seu lado, notificações chamando a atenção, compromissos urgentes acumulados. O diabo usa essas urgências para te fazer priorizar tudo, menos a presença de Deus. Jesus nos deu o exemplo oposto. Apesar de sua agenda lotada, ele frequentemente se retirava para orar em silêncio. A pergunta é: o que tem roubado o seu tempo de oração? Essa é uma estratégia calculada para te manter ocupado demais para se conectar com o Criador. O segundo é a dúvida sutil sobre a palavra de Deus. Desde o Éden, o diabo tem usado a dúvida como uma arma poderosa. Foi assim com Eva, quando ele perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Hoje, ele planta as mesmas dúvidas nos corações. Será que Deus realmente quer o meu bem? Será que a Bíblia é relevante para os dias de hoje? Essas questões, embora pareçam inocentes, corroem a confiança na palavra de Deus. É por isso que precisamos estar firmes na Escritura. Assim como Jesus estava ao ser tentado no deserto, ele respondeu a cada ataque com "está escrito", mostrando que a verdade de Deus é a nossa maior arma contra as mentiras do inimigo. Outro truque eficaz do diabo é oferecer prazeres imediatos que prometem felicidade, mas trazem vazio espiritual. Isso é algo que todos enfrentam: o desejo por conforto, status ou gratificação instantânea. Ele tentou Jesus da mesma forma, oferecendo todos os reinos do mundo em troca de adoração. Mas Jesus não cedeu. Hoje, essas tentações aparecem de maneira moderna: o consumo desenfreado, a busca por validação nas redes sociais ou até mesmo o trabalho excessivo para alcançar status. Tudo isso nos afasta da verdadeira satisfação, que só é encontrada em Deus. Esses são apenas os primeiros truques que o diabo usa para nos desviar do caminho. Mas o que você diria se soubesse que até mesmo algumas bênçãos podem ser usadas contra você? Agora, vamos explorar as estratégias mais enganosas que frequentemente passam despercebidas. Imagine uma bênção que você recebeu, algo que parece ser uma dádiva de Deus. Pode ser uma oportunidade de trabalho, um novo relacionamento ou até mesmo uma mudança de vida que parecia ser exatamente o que você precisava. Mas o que aconteceria se essa bênção fosse, na verdade, um truque do diabo para desviar seu foco de Deus? Você pode estar se perguntando: como algo que parece tão bom pode ser usado contra mim? Isso é exatamente o que o diabo quer que você pense, porque ele sabe que nossa visão de mundo é frequentemente limitada ao que vemos na superfície. O diabo usa o que parece ser bom para nos afastar do melhor que Deus tem para nós.
Não há nada que o inimigo queira mais do que usar algo aparentemente positivo para nos distrair da verdadeira missão que Deus tem para nossas vidas. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem sobre isso. Em 2 Coríntios 12:7, Paulo fala de um espinho na carne, algo que foi enviado para humilhá-lo e que ele pediu a Deus para removê-lo. Mas Deus respondeu: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Às vezes, o diabo nos oferece algo que parece uma bênção, mas pode se tornar uma distração, um obstáculo no caminho de Deus. O inimigo conhece nossas fraquezas e muitas vezes ele nos dá exatamente o que queremos, mas não o que precisamos. Ele nos presenteia com coisas que podem nos afastar do propósito maior que Deus tem para nós. Pode ser um emprego que nos consome tanto que não temos tempo para servir a Deus. Pode ser uma amizade ou relacionamento que nos leva para longe da nossa verdadeira missão. Pode ser uma bênção material que se torna uma obsessão, nos afastando do tesouro celestial. O diabo não aparece diretamente dizendo: "Aqui está um presente para você, para que você se afaste de Deus." Não. Ele é mais astuto do que isso. Ele usa nossas próprias emoções, desejos e necessidades contra nós. Ele entende como nosso ego pode ser alimentado por elogios, recompensas e sucesso, e usa isso para nos desviar do propósito eterno de Deus. Há um exemplo claro disso na Bíblia. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele usou 3 tentativas diferentes. Em uma delas, ele ofereceu a Jesus todo o poder e glória dos reinos do mundo, caso ele se prostrasse e o adorasse. A oferta parecia tentadora, mas era uma proposta que iria desviar Jesus do seu verdadeiro propósito. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, rejeitou a oferta, dizendo: "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás." Este é um exemplo perfeito de como o diabo usa as bênçãos e as oportunidades do mundo para nos desviar do caminho de Deus. Ele tenta nos oferecer tudo o que o mundo tem, mas ao preço de nossa fidelidade e adoração a Deus. Então, como podemos nos proteger desse truque? A resposta está em manter os olhos fixos no propósito maior de Deus para nossas vidas. O que Deus tem para nós é sempre melhor do que qualquer oferta que o diabo possa apresentar. Quando mantemos nosso foco em Cristo, a verdadeira fonte de todas as bênçãos, conseguimos discernir o que é realmente bom e o que pode ser uma distração disfarçada. E você? Já experimentou algo que parecia uma bênção, mas depois percebeu que estava afastando você de Deus? Como podemos discernir as ofertas do mundo e garantir que estamos recebendo o que é verdadeiramente de Deus? Isso é o que veremos agora. Então, fique ligado, pois a essa revelação vai abrir seus olhos para as táticas mais astutas do inimigo. Agora que começamos a entender como o diabo pode usar até as bênçãos para nos desviar, vamos dar um passo ainda mais profundo. O diabo não apenas distorce o que é bom, ele também se disfarça de luz para enganar aqueles que buscam a verdade. Em 2 Coríntios 11:14, como vimos antes, a Bíblia nos alerta que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Isso significa que muitas vezes o inimigo se apresenta de forma tão convincente, tão aparentemente boa, que seria quase impossível perceber que é uma armadilha. Quando falamos de luz no contexto bíblico, estamos nos referindo à verdade, à pureza, à orientação divina. O diabo, em seu disfarce, tenta se passar por uma fonte de luz genuína, distorcendo a verdade de Deus e criando uma versão que nos parece certa. Este é um dos truques mais perigosos. Ele não vem como uma escuridão visível ou algo totalmente errado, mas algo que soa e parece correto, como a própria luz de Deus. Em Mateus 24:24, Jesus advertiu: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas,
e farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível, enganariam até os escolhidos. O diabo não se limita a enganos simples. Ele utiliza sinais e maravilhas, coisas que podem nos impressionar e fazer parecer que estamos diante de algo divino. Imagine alguém realizando milagres ou falando de maneira tão persuasiva que você começa a acreditar que aquilo é a própria palavra de Deus. Esse é o engano que ele deseja lançar sobre a humanidade. Por isso, a Bíblia nos alerta a ter cuidado, a discernir os espíritos, como em 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O diabo se apresenta como luz, como uma fonte de sabedoria, como algo que parece alinhado com os princípios de Deus, mas que na verdade nos afasta de sua palavra verdadeira. Vejamos um exemplo claro disso nas Escrituras. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele usou as Escrituras de maneira distorcida. Ele sabia que Jesus sabia a palavra de Deus, e então ele tentou distorcer os versículos para que Jesus fosse seduzido pelo engano. Porém, Jesus, conhecedor profundo da verdade, refutou o diabo com a palavra de Deus, mostrando que mesmo um versículo isolado, quando tirado do contexto, pode ser usado para enganar. Esse é outro truque perigoso. O diabo não vai lhe apresentar uma mentira grosseira, mas algo que parece muito próximo da verdade. Ele pode pegar um versículo isolado da Bíblia e manipulá-lo, criando um ensino completamente distorcido. O que parece correto na superfície pode não ser a verdade absoluta, porque ele sempre distorce o propósito divino. Como podemos então discernir a verdadeira luz? Como podemos saber se estamos sendo enganados por essa falsa luz? A resposta está na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus nos promete que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero e com a mente aberta para a verdade, o Espírito Santo nos dá discernimento para perceber as distorções e nos protege dos enganos do inimigo. É preciso também compreender que a verdadeira luz não apenas revela, mas transforma. Ela ilumina, mas também traz convicção. A verdadeira luz de Deus nunca deixa o coração humano confortável em sua situação pecaminosa, mas nos leva à santidade, à justiça e ao arrependimento. Já a luz do diabo pode trazer conforto momentâneo, mas sempre mantém a alma distante do verdadeiro arrependimento e transformação. Você já se deparou com algo que parecia ser de Deus, mas ao refletir mais profundamente, você percebeu que algo não estava certo? O diabo é mestre em disfarçar sua verdadeira natureza. Ele usa esse truque para manter os cristãos distraídos, enganados e afastados da verdadeira luz. Agora, vamos explorar como o diabo usa a dúvida e o medo como ferramentas poderosas para afastar os fiéis. Você não vai querer perder essa revelação crucial. Fique atento, pois a batalha espiritual é real, e compreender como o inimigo age é o primeiro passo para se proteger de seus ataques. Chegamos à última parte da nossa jornada, onde revelaremos a tática mais poderosa e perigosa do diabo, o medo e a dúvida. Quando o inimigo não consegue mais enganar diretamente com armadilhas ou disfarces, ele recorre à manipulação emocional. O medo e a dúvida são armas extremamente eficazes para desviar os fiéis do caminho de Deus. Eles geram paralisia, incerteza e, o pior de tudo, nos afastam da confiança em Deus. Vamos olhar para as Escrituras em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. O diabo sabe que, se conseguir semear medo em nossos corações, ele pode paralisar nossa fé. O medo é a negação da confiança em Deus.
Ele coloca dúvidas sobre a bondade de Deus, sobre seu controle e até sobre sua presença em nossas vidas. Quando estamos tomados pelo medo, duvidamos das promessas de Deus e das suas verdades. Um exemplo poderoso disso pode ser encontrado na história de Pedro andando sobre as águas. Quando Jesus chamou Pedro para vir até ele, Pedro teve fé e começou a caminhar sobre o mar. Mas quando ele viu o vento forte e as ondas, o medo o envolveu e ele começou a afundar. Em Mateus 14:31, vemos a resposta de Jesus: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo e a dúvida fizeram Pedro perder o foco em Cristo e, consequentemente, sua fé vacilou. Assim, o diabo trabalha da mesma maneira em nossas vidas. Quando as dificuldades surgem, ele começa a semear dúvidas. Será que Deus vai realmente cuidar de você? Swinga, será que Ele está no controle de tudo? Zrenia, será que Ele tem um propósito para a sua vida? Esses pensamentos podem parecer inofensivos, mas são armadilhas que nos levam a questionar a fidelidade de Deus. O diabo sabe que uma vez que semeia a dúvida, ele cria um campo fértil para o medo e o desespero. Jesus, em sua vida terrena, nos ensinou como lidar com o medo e a dúvida. Ele sabia que essas são armas do inimigo, e por isso ele nos oferece sua paz. Em João 14:27 ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é a antítese do medo. Quando estamos em Cristo, nossa confiança não depende das circunstâncias externas, mas da sua fidelidade inabalável. É importante entender que o medo não é apenas uma emoção, mas uma ferramenta usada pelo diabo para nos afastar de Deus. Quando estamos imersos no medo, nossa visão fica turva e começamos a questionar o caráter de Deus. O diabo tenta nos convencer de que se algo está errado em nossas vidas, então Deus nos abandonou ou não se importa conosco. Isso é uma mentira do inimigo. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode estar passando por momentos difíceis, sentindo-se cercado pelo medo e pela dúvida. Mas lembre-se, esses sentimentos são apenas truques usados pelo diabo para desviar sua atenção de Deus. Não deixe que o medo tome conta de sua mente e coração. A confiança em Deus, que é inabalável, é a chave para superar qualquer ataque espiritual. Agora, para encerrar, quero fazer uma reflexão final. O diabo sempre tenta nos desviar usando as suas táticas mais sutis e poderosas, seja através de bênçãos que nos afastam do propósito divino, seja se disfarçando de luz para enganar, ou semeando medo e dúvida para paralisar nossa fé. Ele age de maneira astuta, mas, como vimos hoje, temos a verdade em Cristo, temos a proteção de sua palavra e a força do Espírito Santo para discernir e resistir a esses ataques. Portanto, mantenha sua confiança firme em Deus, se afaste das armadilhas do inimigo e permaneça vigilante, porque, como a Bíblia diz em Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com Deus, somos mais que vencedores.